Paz do Senhor, irmãos. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito, tem trabalhado na vida das pessoas, da Sunderland e das pessoas que a cercam, né? Às vezes nós fraquejamos, mas é nessa hora que o Senhor pega nas nossas mãos e nos coloca de pé novamente, né? Quando nós nos rendemos, né? Aos pés dele. E os hábitos que nós temos, os atos que nós temos diariamente, né, se transformam em hábitos. E se for um bom hábito, isso vai nos levar a uma vitória, a um sucesso, né? Então, que criemos hábitos saudáveis, né? Como ela criou de orar diariamente, e a vitória é certa. Amém? Eu quero dar continuidade, então. Eu creio que hoje nós encerraremos aí o estudo, né, sobre o apóstolo Paulo. E aí a gente vai seguir a partir, então, da terceira viagem missionária, né? Para quem não assistiu as primeiras, tem a gravação lá no Facebook da igreja, tem no YouTube. Aí vocês podem estar assistindo aí. Então tá joia. Eu quero falar para vocês aqui, de antemão, né, que a terceira viagem missionária, ela começa em Atos 18, 24, né? Então, se vocês quiserem abrir suas Bíblias por aí, né, ficar já para acompanhar um versículo ou outro. E termina em Atos 20, 38, terceira viagem missionária. Essa daí foi a viagem maior, né, que Paulo fez. Percorreu aí cerca de 3.300 metros, km, né, quilômetros, e durou 4 anos e meio. Então foi a viagem mais longa e a mais demorada, né? E assim como as outras, né, partiu aí da cidade de Antioquia, ali, né, que até falei várias vezes que era o quartel-general, né? Mas esse quartel-general é a igreja, né? A igreja que estava lá em Antioquia, né? Era o ponto de partida ali de Paulo, né? Então, aí eu queria refletir com vocês. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária, não é verdade? Pelo que nós estamos vendo até agora. E a nossa igreja é uma igreja missionária? Quem acha que é? É uma igreja missionária. Nossa igreja é uma igreja missionária. Recentemente nós mandamos 2 jovens, né, missionárias para a região de Minas ali, né? Fugiu ali a região exata ali. Quem pode me ajudar? Vale do Jequitinhonha. Foram lá fazer uma missão. Nós também contribuímos, né? Todo mês é separado uma verba para enviar para missionários. Então, nós somos uma igreja missionária. Há várias formas de fazer missões, né? Pelo menos 4 aqui eu me recordei para falar para vocês, né? Nós podemos fazer a missão indo, eu faço a missão, enviando, né? Nós podemos aqui na igreja capacitar alguém ser enviado para uma missão, debaixo de uma cobertura espiritual, contribuindo, né? Como que é o que nós fazemos também mensalmente aqui, e orando pelos missionários, pelas pessoas que foram, né? Então, no mínimo, essas 4 formas de missões nós temos aí. Tudo bem? Então, nós estamos numa igreja que está dentro da palavra, dentro de um contexto, né? Que Jesus que o Espírito Santo já deu, né? Na palavra dele, né? Deu a Paulo, vai, propaga o evangelho, e nós também estamos dentro desse contexto aí, pensando desta forma. Nessa terceira viagem, né, Paulo ele saiu com a intenção de pregar o evangelho, né? E além de ver como as igrejas estão, ele foi lá para corrigir, para aperfeiçoar a igreja, né? Falar com os presbíteros lá e aperfeiçoar eles, né? E caso eles estejam
falhando em alguma coisa. E ali em Atos 19, de 1 a 7, né, se puder pôr aí para nós vamos ver que tinha um discípulo, né, chamado Apolo, né, que era um orador excelente, né, conforme a palavra diz, só que ele não tinha ouvido falar ainda no Espírito Santo. Olha como que foi necessária essa viagem de Paulo, né? Vamos ler aí para a gente entender aí essa parte da história. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, alguns cristãos, né, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Onde que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo os batizou, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Olha que bênção, olha como que foi necessário, né? E estavam pregando o evangelho, porém, havia algumas coisas ainda que ficaram para trás, né? Mas Deus, ele é perfeito, né? Ele prepara as situações. Ele preparou o local para que Paulo passasse ali para esses homens que ainda não conheciam, né? Então o Espírito Santo sabia da necessidade de conduzir Paulo para aquele local ali. Né? Teria tantas outras igrejas, outros locais para ir, só que o Senhor sempre está no controle, né? E não foi diferente dessa vez. E nessa viagem também ele confirmava os discípulos, né, levantados na primeira e segunda viagem missionária. E uma coisa que eu não falei, né, no início do primeiro estudo lá nós falamos que o nome de Paulo é Saulo, né, e que era um nome judeu e que o nome romano dele era Paulo, codinome, né? E na primeira viagem missionária que ele fez, no capítulo 13, no versículo 13, a partir dali, né, o médico Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, ele passou a chamar, né, a citar Saulo como Paulo. Então você vai ver que a partir da primeira viagem missionária foi utilizado então o nome romano, né, do apóstolo Paulo. Foi começar, o Saulo passou a ser chamado Paulo a partir dali, então, só para a gente ter esse entendimento, tá bom? E essa viagem, o foco dessa viagem se manteve em Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, né, uma cidade também portuária, uma cidade, uma das principais cidades ali, né, da Ásia Menor. Ela tinha aproximadamente 300 mil habitantes, né, 3 Votuporangas aí para a gente calcular e pensar aí. Então, uma cidade grande para a época, né, era uma cidade muito próspera, era um grande centro comercial também, né, os navios aportavam ali, ancoravam ali para comercializar, para deixar mercadorias, para levar mercadorias. Então, era um lugar especial. E era um grande centro pagão ali também. Tinha templos ali, um templo dedicado a Diana. Logo mais a gente vai verificar melhor sobre isso daí. E nessa cidade de Éfeso, só em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou ali cerca de 3 anos ali. 3 anos, bastante tempo. 2 anos ele ficou ministrando ali numa escola chamada Escola de Tirano, né? Até acho que a gente já comentou alguma coisa. Ele ficou nessa escola aí de Tirano, ministrando ali os assuntos pertinentes ao reino de Deus. 2 anos, só lá, 2 anos. Há estudiosos que falam que chegaram à conclusão, né, que esse Tirano seria um médico ali. Ele tem uma explicação para isso que a gente não vai entrar. E também outros que falam que ele era um filósofo, e também tem algumas explicações sobre isso. Mas para a gente, ao meu ver, pouco importa.
O que importa é que ele cedeu o espaço lá, né, para que o evangelho fosse, né, pregado ali. E eu queria ler com vocês essa passagem aí também. Está em Atos 19, de 8 a 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Então ele ia na sinagoga aos sábados, né? Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, assim, de coração duro, orgulhosos, passando a discorrer, e descrentes, vou começar de novo, gente, fui mal aqui. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, né? Dizendo diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Né? E dessa forma, a igreja de Éfeso ela se tornou, né, uma igreja forte, né, com essa pregação diária, e ela acabou se tornando ali uma igreja mãe ali na região, né? Então ele ficou ali bastante tempo, cerca de 3 anos nessa cidade, 2 anos só nessa escola de Tirano, para fortalecer mesmo o evangelho ali, porque nós vamos ver daqui a pouco que ele sabia que ele não voltaria para uma 4ª viagem para essa região. Então ele procurou as cidades maiores, ele se manteve mais tempo nesses lugares, né? Onde é maior, mais gente, mais probabilidade de pessoas propagarem. Então ele, com essa visão, ele permaneceu esse tempo todo aí e foi uma bênção, né? Ele sofreu também muitos conflitos, né? Muita oposição. Em Atos 19, 23, 26, né? Também nós vamos ver aí uma situação, se puder pôr aí pra gente, Atos 19, 23, 26. Uma situação onde havia um homem lá chamado Demétrio, na cidade, e ele era um ourives lá, né? E essa pessoa que faz, né, estatuetas, né, de deuses e vende, né? E ele teve um entreveiro com essa pessoa começou a ter prejuízo, né, com a pregação que Paulo levava, né? E ele se revoltou. E a gente vai dar uma lida nesse contexto aqui, só para a gente relembrar aqui. Atos 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disseram-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Vamos ler só até aí, né? Nessa cidade aí havia esse templo, a Diana, né? A deusa Ártemis, deusa da caça, protetora dos caçadores. E havia um grande templo lá na cidade, né? Se puder separar aquela imagem, só para a gente visualizar esse grande templo da Diana. Da deusa Diana, né? Aí esse templo aí foi, né, uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo. Ele tinha aí 113 metros de comprimento, bem comprido, né? Mais que um quarteirão, assim, cerca de um quarteirão, né? Pra gente ter a noção. 43 metros de frente e 13 metros de altura, né? Bem grande mesmo. Então esses ourives, eles faziam essas estatuetas desse templo aí e também da deusa Diana. E eles comercializavam isso na cidade.
e esses nichos aí era de prata, né? E houve uma revolta desses ourives, porque a fé estava atrapalhando, a pregação de Paulo estava atrapalhando, estava se mexendo com a fé das pessoas e mexendo com também o bolso desses homens, né? Aí você viu, mexeu no bolso de uma pessoa, já complica, né? E aí esses ourives, eles recorreram ao escrivão da cidade, né? Que era uma espécie, nos dias de hoje, um assessor, né? Do governador. Então era um homem influente, usando os termos de hoje, né? Era como se ele fosse um status de assessor de um governador, né? De estado, se fosse em dias de hoje, né? Só que esse escrivão da cidade aí, ele apaziguou essa situação, essa revolta, né? Se nós formos continuar lendo o texto ali, nós vamos ver que teve dois discípulos, né, de Paulo, que seguiam Paulo e pregavam o evangelho. Eles foram arrastados para uma assembleia, né, perante esse escrivão da cidade, e lá ele falou: ó, gente, ó, aqui, se vocês, eu não vejo nada de errado contra os cristãos aqui. Se vocês querem reivindicar alguma coisa, né, que vocês procurem os meios legais, né? Então ele foi um pacificador ali e acabou com aquela revolta ali. A pessoa ficou brava, mas não partiram para o lado dos cristãos mais. Então teve esse entreveiro aí, essa situação, né, que Paulo teve que enfrentar. Deve ter sido muito grandioso isso daí, né? Muitas investidas, né, de Satanás, né? E ele contornou tudo isso, teve forças para contornar tudo isso daí e foi em frente. Como eu disse, a gente só vai fazer só um panorama, tá, pessoal? Que é bastante grande a história. Então vamos só para um panorama. E eu convido todos a depois lerem em casa com calma e ver os pormenores. Um outro acontecimento importante, né, a ser comentado, está lá em Atos 20, de 7 a 10. Aí nós vamos ver que... Vamos ler primeiro aí. Atos 20, 7 a 10. No primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, né? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, então ele já ia embora, né? Então ele estava meio que num culto ali de despedida já. Aí volta lá. E a partir de seguir viagem no dia seguinte, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Até meia-noite, bastante tempo, né? Pode passar. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, né? O pessoal percebeu que ele estava morto de fato. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Só tem. Então, nós vemos que Paulo foi muito usado pelo Espírito Santo, né? Para fazer prodígios e maravilhas mesmo ali, né? Confirmando todo o poder que havia no Evangelho de Jesus, né? Todo o poder que havia no nome de Jesus. Então, assim, quem estava duvidoso, né? Chegou a ver, como nós vimos em outras viagens, paralíticos andar, né? E agora até morto ressuscitar. Só não enxergava o Evangelho, não enxergava Jesus quem de fato não queria, né? Deus usou muito ele nesse tempo. Eu queria que colocasse o mapa aí, para a gente dar uma estudadinha nele aqui. Ele saiu de Antioquia. A terceira viagem saiu de Antioquia, passou por Tarso, passou por Derbe, Listra, Icônio, foi passando nas cidades que ele já tinha ido nas outras viagens. Antioquia da Pisídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade,
né? E seguiu, foi seguindo Filipos, Bereia, Caia, Corinto, né? Depois retornou, ao contrário, ele tinha vindo por aqui, retornou, aí ele voltou, a hora que chegou em Troade, ele embarcou, né? Aqui veio até Assos, embarcou para Mitilene e ele foi voltando já sentido Jerusalém. Passou em Mileto e aqui em Mileto ele fez uma pausa, né? Foi outro momento importante, né? Ele aportou o navio aí na praia de Mileto, né? Determinou que os presbíteros lá de Éfeso viessem, né? Para ter com ele. E ali ele deu as últimas orientações, né? Porque ele já estava de retorno para Jerusalém aí. Ele não quis parar ali em Éfeso, né? Porque ele já é uma cidade maior, ele é bastante... ia acabar enrolando a viagem. Nós vamos ver que ele queria chegar em Jerusalém para passar o Pentecostes lá. Então ele aportou mais para frente um pouquinho, chamou esses presbíteros lá, né? Reforçou os ensinamentos, né? Massificou alguns princípios e aí oraram juntos, choraram, se abraçaram. Houve um momento lá que presbíteros, né? Lembraram ele, profetizaram: se você for para Jerusalém, vai sofrer. O Senhor está nos falando que você vai sofrer muitas tribulações, pode ser preso lá. Né? E ele, sabedor disso, já em cada cidade que ele vinha passando, o Senhor, Espírito Santo, vários profetas vinham já confirmando isso, né? Que em Jerusalém ele poderia sofrer até prisões, açoites, passar por tribulações lá, mas ele estava sendo só preparado, né, para isso. Ele sabia que mesmo sofrendo tribulações, passando por adversidades lá, ele sabia que ele tinha que prosseguir, né, para cumprir aí um propósito de Deus. E vamos ler um pedaço aí, uma parte, Atos 20, 17 a 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Pode prosseguir. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Tem falado. Até o 38, tá, gente? Vai. Porém, em toda considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, a gente estava informando isso. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás. Portanto, vigiai, lembrando-vos
de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurados é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É aí, né? Então foi essa importante passagem, né? E nós percebemos aí o tanto que Paulo era amado pelos seus presbíteros, né? E também pela igreja, que certamente estivessem ali, né? E aí eu quero fazer uma reflexão nisso daí. E nós, como os cristãos, né? Nós devemos também, né? Ser agradáveis a ponto, né? Das pessoas desejarem estar conosco, né? No momento de partida. Será que essa pessoa que convive com a gente vai sentir, né, a nossa falta de fato? Né, pelo testemunho que nós deixamos? Ou será que ela está se alegrando porque nós estamos indo mesmo e graças a Deus, né, não vou ver mais, né? Então eu sei que não é fácil, né, amar as pessoas, cada um tem o seu jeito, o temperamento, mas nós temos, né, e buscar amá-las e a gente se doar, né, servir as pessoas a ponto delas desejarem estar conosco, né, a ponto de a nossa presença seja uma presença gostosa, né? Nós não podemos chegar num ambiente e estar deixando o ambiente mais pesado muitas vezes do que já está, né? Às vezes, quantas vezes a gente já chegou num ambiente, né, ruim, né, e de repente já estava ruim já, né? Já estava ruim, mas chegou uma outra pessoa que conseguiu piorar o ambiente, né? Então nós temos como cristãos e conhecedores disso, nós não podemos ser essa pessoa que vai piorar o ambiente, né? E temos que lutar às vezes contra a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? O nosso jeito de agir, de falar, né? Tem gente que é bastante fechado, quase não sorri, mas a gente tem que procurar, né, se tornar uma pessoa agradável, né? Para que as pessoas um dia, quando nós não estivermos mais, talvez por mudar de cidade, ou a pessoa que a gente conhece mudar, né, ter esse momento prazeroso conosco, né? De abraçar, beijar, né? Busquemos esse comportamento, né? Que busquemos levantar assim esse amor pelas pessoas, essa admiração das pessoas por nós, cristãos, né? Então só queria fazer esse comentário. E a chegada em Jerusalém, né? Como que foi? Atos 21, 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Foi recebido com alegria. Despediram ele com alegria lá em Mileto. E quando ele chegou, ele foi recebido de novo com alegria. Né, assim, as pessoas lá despediram ele com tristeza, né, mas com alegria porque ele estava indo, né, e sabia que ele ia continuar a obra, né. E a hora que ele chegou, ele foi recebido com alegria em Jerusalém, pelos cristãos, obviamente, né, pelos cristãos. Ele vinha também trazendo para os cristãos, né, recursos, né, que ele arrecadou das outras igrejas para os irmãos necessitados ali de Jerusalém. Ele trouxe essa verba, não sei se dá para afirmar se foi dinheiro, se foi mantimento, mas ele trouxe alguma coisa para abençoar esses irmãos. E aí a gente percebe, né, por essas atitudes que ele teve e pela essa atitude de alegria das pessoas terem recebido ele, que ele realmente, a igreja abraçou ele, né? A igreja abraçou ele mesmo, né? Esqueceu Saulo. Ele conseguiu, né, cumpriu a sua missão, o seu papel, né? Ele conseguiu conquistar a confiança de todos os irmãos, né? Que souberam da história dele antes e souberam de toda a conversão, porque onde ele ia, ele contava,
né, o seu testemunho de conversão, como ele era, como foi a conversão dele. E ele conquistou a confiança. Assim como nós também temos que conquistar a confiança das pessoas aí fora. Mas os judeus não estavam contentes com o que ele vinha pregando, com os preceitos dele, né? Os judeus estavam com muita raiva dele, com ódio dele, né? A ponto de querer até matar ele. Os judeus de lá, de Jerusalém, achavam que ele era um traidor da pátria, né? Que ele era uma pessoa, um pervertido, né? Que estava atrapalhando a religião judaica, né? E com isso, iriam prendê-lo de qualquer forma. E qual que era a acusação? Está em Atos 21, 21. Qual que era a acusação? Uma das, né? Mas qual que é uma das acusações que ele sofria? E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, né? A rejeitarem Moisés, a lei mosaica, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem guardar os costumes da lei. Até isso, ó. Mas a acusação principal é essa, né? Que ele era acusado de não... Deixa eu ler aqui, ó. Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, né? E coloca para mim aí também Atos 15, 1. Para a gente ver o que é essa questão da circuncisão. O que esses mestres, né, judaizantes aí, eles falavam aos gentios convertidos. Está em Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então era uma marca essa circuncisão aí, né? Os judeus, eles falavam, ó, para você ser salvo, você tem que se circuncidar, né? E aí já Paulo já não, ele pregava diferente. Romanos 2, 29. Ele já pregava que a verdadeira circuncisão era do coração, do espírito, né? E não da letra. Então aí entrava em conflito. Romanos 2, 29. Irmãos, é Romanos. Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que é o que é. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, né? Que não tinha que agradar aos homens, né? Circuncidar para agradar homens, como os judeus falavam, mas que tinha que procurar agradar a Deus, né? De coração mesmo, porque Deus sonda os nossos corações. Então é isso que Paulo aí escreveu acerca dessa questão da circuncisão, que não adianta circuncidar, né, e andar tudo errado, né? Conversão é no coração. É isso que ele pregava. Então Paulo era acusado de não seguir os costumes da lei. E com esse espírito de ódio dos judeus aí, né? Ele acabou sendo preso lá em Jerusalém, né? Foi açoitado, né? Houve uma confusão grande lá, né? Mas como foi essa prisão de Paulo? Vamos ler o texto. Como foi essa prisão? Atos 21, de 27 a 28. Atos 21, versículo 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro, né? Queria chamar de fato a atenção. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado.
Essa última parte aí é uma mentira, é um fake news, né? Até naquele tempo lá tinha fake news, né? Eles estão falando de um homem chamado Trófimo, né? Trófimo, né? Que era grego e viram esse discípulo de Paulo caminhando com ele na cidade, ali próximo ao templo, mas aí já falaram que esse circunciso tinha entrado no templo lá e profanado, mas de fato isso não ocorreu. E aí a confusão foi tão grande lá que foi preciso, né, se você continuar lendo o texto aí, você vai ver que o conflito lá foi tão grande a confusão foi tão grande que foi necessário, né, chamar os soldados romanos. Veio lá um centurião com seus soldados por lá para apaziguar a situação. Já tirou Paulo, né, que estava sofrendo, tomando uma surra lá desses judeus. Já pegou ele, já prendeu. Tentou entender a confusão ali, não, e nem conseguiram entender direito, né, foram entender mais tarde. E ele ficou preso lá, Paulo ficou preso na prisão, né? Lá em Jerusalém. E ele teve a oportunidade de falar em grego com esses soldados. A gente vai, se fosse ler esse texto, eu não quero entrar nisso. Ele teve a oportunidade de falar em grego, depois de hebraico. Então as pessoas viram que ele era culto lá, ele fez a defesa dele em hebraico. É uma história bacana, bem interessante para a gente estar lendo depois, né? E isso já provando, né, que Deus estava preparando ele, não para pregar só para pessoas simples, mas para pessoas relevantes, né, tipo imperadores, reis. E era o propósito de Deus ele ser preso, ele já mostrar essa cultura e ter esse acesso aí. Né, só que aí houve, né, um motim muito grande entre os judeus ainda, que eles estavam pensando em ir lá na cadeia, lá onde Paulo estava preso, e matarem ele lá. Então as autoridades romanas, cientes disso, né, decidiram levar ele para a prisão em Cesareia, numa cidade litorânea lá. Então montaram um esquema lá de madrugada, lá, com bastante homens, né, um aparato militar grande, e conduziram ele para a prisão de Cesareia. E lá ele permaneceu por 2 anos lá. E aí foi nesse período aí, né, e ele foi levado a autoridades, né? Ele foi ouvido pelo governador Félix, né, e sua mulher Drúzila. Ele foi ouvido depois pelo governador Festo, né, sucessor de Félix, e ele foi ouvido também pelo rei Agripa e a sua mulher Berenice. E aí diante dessas autoridades, ele pôde fazer a sua defesa, né, que na verdade foi um verdadeiro testemunho, né, de tudo que ele passou. Né? Então foram verdadeiras pregações mesmo, né? Então ele teve a oportunidade de pregar para as grandes pessoas, né? Tudo cumprindo um propósito de Deus. Olha que maravilha. Deus está sempre no controle de tudo, né? Falou, bom, todo mundo aqui, eu acho que daqui para frente, esse pessoal aí da Ásia Menor, eles já conseguem propagar o evangelho, mas eu quero que você leve também lá na elite, né, do governo, né? Nas grandes autoridades, o teu testemunho, o evangelho. E isso ele fez com uma maestria, né, incontestável. Essas autoridades que ouviram esse testemunho, essa pregação do evangelho dele, eles não acharam motivos para matar, né, Paulo? Não tem por que matar ele. Ele pode até tomar alguma... Eles pensaram, né? A gente pode até punir, mas matar, né? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos devolver Paulo para os judeus, para que eles resolvam esse problema aí. Paulo, sabedor, né, que os judeus iriam matá-lo, porque teve um motim lá em Jerusalém já, para tentar contra a vida dele. Ele foi transferido ali para Jerusalém. Ele usou, né, de um benefício da cidadania romana, que nós comentamos lá na primeira aula, e ele pediu, né, ele apelou para ser ouvido ele apelou para o imperador César, né? E na época o César é um título, né? Na época esse César era Nero, tá bom? Então ele apelou para esse imperador aí, para tentar se safar da morte ali. E também porque Deus disse para ele que ele teria que ir a Roma, né? E a palavra teria que chegar no Império Romano, lá na cúpula lá. Onde a gente pode ver isso, né? Em Atos 23:11. Era um propósito de Deus, né? Ele pregar o evangelho na capital imperial. Tudo no controle de Deus é magnífico, né? Magnífico.
Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha só, gente, que privilégio, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então era magnífico, né? Aí depois a gente vai ver como que foi essa viagem dele, né, para Roma. Nós sabemos que está lá em Atos 27, né, que vai narrar os fatos dessa viagem, como foi. Foi uma viagem turbulenta, uma viagem perigosa, houve um naufrágio do navio, né? E só que nós aprendemos uma mensagem, ele passa ali uma mensagem muito muito forte para nós, né? Deixando princípios ali para o cristão em Atos 27. Princípios, fundamentos mesmo para o cristão se sobressair, né, diante das adversidades. Então eu vou ali no versículo 4 de Atos 27, né? Nós vemos que ele enfrentou ventos contrários, né? Dificuldades, adversidades. Quem de nós aqui não passamos por isso praticamente todos os dias, né? E com essa adversidade, com esses ventos contrários aí, ele nos ensina lá no versículo 38, 35, né? Que no meio, não só antes ou depois, mas no meio, né, dessas adversidades, né, desses momentos de desespero, nós devemos adorar a Deus no meio da tribulação. Não é só antes ou depois, né? Mas no meio da tribulação, eles estavam vivendo um caos ali total, né? Eles estavam já à deriva, há 14 dias no mar, vendaval, né? Já tinham jogado carga do navio fora, né? 14 dias sem ver sol, sem ver estrela por causa da chuva, né? Mantimentos faltando já para eles. E aí, nesse momento de total desespero que ele percebeu, ele tinha um pão lá e a palavra de Deus fala que ele ceiou, né, em agradecimento, para mostrar para Deus, assim, para as pessoas, assim, mesmo no meio desse caos, nós devemos adorar a Deus porque nós estamos vivos, nós estamos aqui. Ele quis passar essa mensagem, né, uma mensagem já de agradecimento em meio. Ele ceiou, né, mostrando a comunhão que ele tinha com Deus, não importava a situação, mas ele estava em comunhão com Deus, né? E aí no versículo 39, a gente vai ver que Deus é um Deus que responde às nossas orações, né? Porque a gente vê lá que eles avistaram depois a praia, né? Então, com certeza, nesse momento de adoração, de ceia, houve a oração, houve ali a gratidão por estarem vivos, né? Porque não tinha nem a possibilidade, creio eu, porque se vocês virem algum vídeo de um mar revoltado, né? Uma tempestade em alto mar é coisa terrível, né? Ondas gigantes. E eles viram tudo isso, né? Porém, o Senhor falou que para ele e as 276 pessoas que estavam ali com ele, que nenhuma ia morrer, né? E isso deu ânimo para ele. E no versículo 26 fala que passar por ventos contrários, dá a entender, pessoal, tá? Assim, mas fala também. E passar por meio às adversidades, a problemas, é necessário. Para cada um, a necessidade é de um jeito. Talvez é para um crescimento, um amadurecimento, eu não sei, mas talvez seja para tirar a gente de uma zona de conforto, mas passar por tempestades, dificuldades da vida aí, afrontas, isso é necessário. Então nós como cristãos, Paulo nos ensina tudo isso aqui. Eu estou passando por uma situação muito difícil, muita gente jogando pedra, né? Isso é necessário. Tem um propósito nisso. Agora você tem que orar, né, a Deus, né, ter a certeza que Ele está com você. Inclusive no versículo 25, né, fala isso, que nesses momentos nós devemos ter fé e confiar em Deus. Então ele nos ensina isso, ter fé, confiar em Deus no meio dos problemas, saber que é necessário, entender essa situação, que é necessário. E no meio dessa dificuldade, agradece a Deus, porque amanhã vai melhorar. Ele nos dá essa certeza, assim como deu para Paulo naquela ocasião. Agora, já em Roma, ele permanece preso, né? Tem lá Atos 28, né? Que ele fica na ilha de Patmos. Isso. E fica um tempo lá, depois de 3 meses chegou socorro, ele operou também, milagres lá, curou pessoas, propagou o evangelho lá. Aí depois, quando ele chegou em Roma, ele ficou preso por 2 anos numa casa lá que ele mesmo alugou, né?
como morava com o soldado ficava lá constantemente com ele. Ele não ficou preso em prisão lá, porque com o naufrágio do navio, a carta de acusação contra ele, né, se perdeu. Então, eles estavam com uma pessoa lá que era um prisioneiro, mas não tinha acusação. Então, eles deixaram meio assim, nesse arranjo, né? Ó, fica numa casa aqui, um soldado vai cuidar de você aqui, te vigiar. Né? E nesse inteirinho, ele pregava o evangelho, ele poderia receber visitas, ele continuou pregando o evangelho, chamando autoridades judaicas lá, pregava para essas autoridades, né? Pregava para pessoas, qualquer um que quisesse saber do evangelho, ele pregava. Nesses 2 anos ele continuou fazendo a obra, mesmo nessa prisão domiciliar, assim, digamos assim, né? E nós vemos que tudo isso, propósito de Deus cumprido, né? Os últimos relatos, né, de Paulo está ali na Bíblia, está ali em Atos 28 e em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, de 6 a 8. Vamos ler. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, né? E o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então é isso. Então foi aí os últimos relatos de Paulo. Aí temos informações extras bíblicas, né? Extras bíblicas aí. E no ano 63 depois de Cristo, ele foi solto. E aí que no ano de 67 ele foi preso novamente, né? Devido ter chego, né, essa carta de acusação, né? E aí na ocasião o imperador César, que era Nero, ele determinou, conforme a tradição, que ele fosse decapitado. Informações extras bíblicas, tudo bem? Mas é muito aceita mesmo pelos estudiosos, teólogos aí. Tudo bem? Ele viveu experiências que sempre davam a certeza que ele estava no caminho certo, né? Ali em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, vamos ler essa passagem. Que coisa maravilhosa que Deus mostrou para ele. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, ele não queria ser exaltado em nada, né? Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, né? Mas ele não, olha a humildade. Né? Ele está falando, vou contar a história, porque eu não quero me enaltecer. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. O primeiro céu é aqui as nuvens, né? Segundo céu, o espaço, ali as estrelas. E o 3º céu é o trono de Deus. Então ele foi arrebatado até o 3º céu. Relatos de Paulo, né? Aí ele colocou entre parênteses: se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Era tão verdadeiro, ele não tinha noção, ele não sabia se ele estava realmente arrebatado lá ou se era apenas uma visão, um sonho. Mas era muito real, é isso que ele está querendo dizer. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né, indescritíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Olha quanta coisa, né? Ele não quis nem falar, né, que ele viu lá. Mas quanto ele relata essa experiência que ele teve, né? Não sabe confirmar se foi em corpo ou se foi em sonho, mas foi muito real. E ele ouviu coisas ali do próprio Cristo, coisa que ele não pode nem falar. E o que aprendemos com o apóstolo Paulo, né? Muitas coisas, né? Muitas lições, né? Nós temos aprendido com o apóstolo Paulo. Muitas coisas. Paulo ele não pregava o evangelho
Ele não achava que pregar o evangelho era um peso, né, uma missão, mas ele achava que era a própria vida dele. Eu nasci para isso, né? Agora sim, eu tenho a convicção que eu nasci para isso. A vida pouco me importa, né? Ele entendeu, né, que o mais importante é o amor. Qual que era a motivação dele pregar o evangelho? O amor. Se a gente for parar e refletir a fundo, não é verdade? Ele pregava pelo amor às vidas, né? Na verdade era isso. O amor pregava por isso. Ele atingiu assim a plenitude, né, desse que é o maior sentimento, que é o amor. Ele não pensou duas vezes em aceitar o seu chamado, né? Ele tinha antes da conversão, ele tinha uma carreira promissora, né? Ele não se importou, ele rejeitou isso, ele não olhou, né? Não se preocupou em acumular riquezas aqui na terra, né? A riqueza, a fama ele já tinha, né? Mais poder, ele poderia ter tido mais poder. Ele não se preocupou com isso, né? Ele se preocupou em acumular riquezas onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, né? Ele optou por juntar tesouro no reino de Deus. Olha a grandiosidade. Ele não se preocupava, né, se as pessoas iam perseguir ele, se ia apedrejar, se ia prender, açoitar, matar. Ele não estava preocupado com isso. A única preocupação dele era que o propósito de Deus fosse cumprido. É só isso. Só isso. Foi tão impactante o contato com Cristo durante os 3 primeiros dias da conversão dele, que ele não queria saber mais de nada. Sabe, Deus mostrou para ele nesses 3 dias que ele ficou cego, orando e jejuando, lá na rua direita, na casa de Judas. E ele falou, não, realmente, Senhor, o mais importante é amar as outras pessoas. Eu abdico da minha vida por eles. Eu vou largar tudo e vou fazer o que o Senhor está me mandando eu fazer. Olha a grandiosidade, né? Quem faria isso hoje? Difícil. Em Efésios 1:21, Efésios 1:21, ele fala assim: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O amor é o maior dos sentimentos, né? É até maior do que a vontade que nós temos de viver. Dá para entender essa magnitude? Olha um exemplo aí, né? Que fica bem claro isso. Imagine você sendo colocado, acho que já foi até dado esse exemplo aqui na igreja. Imagine você sendo colocado num paredão de fuzilamento, né? Você e mais uma pessoa. E aí o algoz te disse, eu só tenho uma munição. Quem deve morrer? Você ou ele? Né? E ele, naturalmente, nós ia decidir isso aí rapidinho, né? Não, mata ele aí, que eu tenho minha família, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho. Mata esse outro aí que, né? Pode me deixar preso ali, que eu tenho uma chance de sair. Mas mata esse daí. Agora, e se fosse essa outra pessoa, fosse o seu filho? Aí mudaria tudo, né? Aí você já não ia mais ter esse pensamento. Porque aí a vida do seu filho vale muito mais do que a sua, assim, na sua concepção, por causa do amor que você tem por ele. A sua vida pouco iria importar. Por amor, você já imediatamente você ia falar, não, troca de novo. Esse daqui vive, pode me matar. Ficando muito claro que o amor, né, por uma outra pessoa é muito mais importante do que a vontade que nós temos de viver. Então, Paulo, ele sentiu esse amor. Por isso que eu falei agora há pouco que ele atingiu a plenitude do maior dos sentimentos. Ele não se importava. O cara jogava pedra nele aqui, ele fingia de morto, levantava, sacudia a poeira. Não, vamos para o outro lado ali, que ali eles não sabem que eu estou lá. Vamos pregar de novo. Por que eu vou pregar? Só para obedecer a Deus? Para obedecer a Deus, porque ele me mostrou qual que é a importância, qual que é o maior sentimento, qual que é o sentido da vida. Né? Se doar para o outro, se entregar mais para as outras pessoas. E nós não fazemos isso. Raras vezes, quando alguém pede alguma ajuda, nós estendemos o braço. Eu não posso te ajudar agora, porque agora eu tenho isso para fazer, e também é importante.
Mas no momento que nós deixamos as nossas coisas de lado, às vezes para estender o braço para um irmão, para uma pessoa necessitada, para fornecer uma ajuda em qualquer área que seja, né, você vai ser aquela pessoa que, se um dia você sair dali, ter que ir por algum motivo para outro lugar, essa pessoa vai orar, vai te abraçar, vai te beijar, vai sentir saudades de você. E esse é o universo que nós temos que estar inseridos. Esse é o pensamento que nós temos que buscar todos os dias nas nossas orações. Senhor, me ajuda a amar de forma incondicional as outras pessoas, não responder à altura, e às vezes a pessoa até merece, né? Mas eu sou o teu servo, Pai. Eu tenho uma outra postura a mostrar, eu tenho que resplandecer a tua glória, né? Eu tenho que fazer essa pessoa se envergonhar por ela mesma depois. A sua própria consciência vai falar lá com ela, e ela vai, se não tiver vergonha de vir, não tiver humildade, se ela tiver humildade, ela virá pedir perdão. Então Paulo colocou o amor de Deus e pelo próximo, amor a Deus e pelo próximo, acima de todos os seus, até escrevi aqui para não esquecer, acima de todos os seus interesses pessoais, não é verdade? Cumprindo assim os 2 maiores mandamentos que Jesus nos deixou. Está lá em Mateus 22. Se puder colocar aí, Mateus 22, 36 a 39. O mesmo sucedeu... Não. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, o que nós devemos fazer? Sejamos aí, então, alunos, né, de Paulo, né? Lutemos todos os dias por amar mais as pessoas, por servir mais, por estender o braço mais, por desfazer dos nossos próprios interesses, né, para servir não só a Deus, né? A Deus em primeiro lugar, mas também ao próximo. Amém, irmãos? Então, de tantas lições que nós vimos aqui, aprendizados que Paulo nos passa através do Espírito Santo de Deus, ele deixou esse último legado para nós. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de cada um e que o culto venha a ser maravilhoso mais uma vez nessa noite. Amém? Quero passar o Sanderlene, Pastor Veronese. Tem um microfone aí para o pastor? Amém, queridos? Vamos encerrar já, né? Vamos agradecer a Deus pela vida do Júnior, por todos esses ensinamentos, essas aulas que estão sendo aqui ministradas. Só coloca para mim, por rapidinho aí, para a gente orar. Nós estamos, fala para o seu irmão que está do seu lado, nós estamos na década do evangelista. Nós temos um tema esse ano, cheios do poder do Espírito Santo, mas a década, de uma forma geral, é a década do evangelista, e nós temos esse tema, portas abertas, né, para o evangelismo. E muitas vezes essas portas que se abrem, eu queria tomar aqui também, dentre de todos esses ensinamentos aqui, algo que é útil para você e é útil para mim. Atos 17,
versículo 22, por gentileza. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Querido, muitas vezes nós erramos, eu já errei muitas vezes. Não estou dizendo que você erra. Nós corremos o risco de errar por criticar a fé das pessoas, criticar aquilo que elas conhecem, mas muitas vezes nós deixamos de ter essa sabedoria, né? E Paulo foi muito sábio. Paulo não criticou aquilo que eles conheciam, mas Paulo anunciou aquilo que eles ainda não conheciam. Então, querido, você fala do verdadeiro, que o falso desaparece. É tremendo quando certa feita perguntaram para a pessoa que ela tinha uma facilidade de descobrir qual que é a nota verdadeira e qual que é a nota falsa. Qual que é o dinheiro verdadeiro, qual que é o dinheiro falso. Falou: nossa, quanto tempo você ficou aí para descobrir, né? Quanto tempo você estudou a nota falsa para você saber qual é a verdadeira? Ele falou: nunca estudei a nota falsa. Porque o conhecendo a verdadeira é o suficiente. Então, querido, anuncie a verdade. Né? Não precisa criticar o que as pessoas creem, não precisa criticar a imagem, não precisa criticar, sabe, santuários. Você está tudo errado, isso aqui é do diabo, isso aqui vai para o inferno. Nós temos as portas abertas para o evangelismo quando nós pregamos sobre o Deus verdadeiro. Amém, amados? Fique de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Fala para o teu irmão: nós estamos diante de muitas oportunidades de ganhar almas. E muitas vezes vai aparecer no meio disso aí, irmãos. Muitas vezes a gente acha: meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Querido, nós estamos numa viagem missionária. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a 10ª, sempre você vai estar. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, em uma viagem missionária. Você tem todo dia uma oportunidade, mas muitas vezes nós temos que usar essa sabedoria de falar para as pessoas aquilo que elas ainda não conhecem, né? Sem criticar aquilo que elas ainda creem. Um dia também nós criamos em algo errado, né? Até que nós conhecemos a verdade. Então fale do amor de Jesus, fale realmente do Deus verdadeiro, do Deus desconhecido por muitos, mas você teve a oportunidade de um dia conhecê-lo. Amém? Pai, tributamos a glória, a honra, o louvor, a adoração ao teu nome, por tudo que o Senhor tem feito e faz a cada dia, Pai. Obrigado por esses ensinos, obrigado pela vida, pela dedicação de cada um dos professores que tem se empenhado em estar aqui ministrando a tua palavra. Abençoa, Pai, e multiplica a cada dia, Senhor, na vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos acerca de Paulo, que aqui o nosso amado irmão Júnior, o diácono Júnior, trouxe, assim como outros ensinamentos que antecederam e outros que ainda virão. Sê conosco, nos abençoe, use, Pai, poderosamente, ó Deus, o teu servo que irá ministrar a palavra nessa noite. Use ele com poder e graça, faz uma grande obra nesse lugar, como o Senhor já tem feito ao longo dos tempos. Nos dê um domingo de paz com a nossa família e que nós possamos ter essa fome, essa sede de logo mais estarmos novamente aqui na tua casa para aprender mais com a tua palavra. Nos abençoe, nos guarde, é o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe.